Fala, Rovai, o editorial Fórum 11:30. Curta, compartilhe, fique membro, fique membra, fique membre. Aproveite que a Fórum é nossa, que a Fórum é sua. E quando você tem um veículo de comunicação independente, progressista, que fala a sua voz, apoie. Não fique com essa história de gastar dinheiro com um veículo que só fala mal daquilo que você pensa. Gente, é o seguinte, falando em falar, vejam que esse final de semana, as especulações sobre um novo depoimento do Adélio ganharam muita força. O Bolsonaro mudou os delegados que estavam no caso, a equipe que estava cuidando do caso Adélio. O Bolsonaro sugeriu há 4, 5 dias atrás, aí já passou o prazo, viu, Bozo? Passou o prazo que você deu, que eram 4 dias, que ia ter uma revelação que mudaria as eleições. E o Degar de Anjo, uma das mais brilhantes jornalistas desse país, cuja família foi devastada pela ditadura militar e pelas armações dos militares, pela crueldade dos militares, avisou que pode estar havendo um plano Cohen Tabajara no Brasil, organizado pela família. E o Anonymous, também ontem, falou que teria informações. Vamos ser mais específicos. Um perfil do Anonymous, que é o Anonymous Vidades, que é um perfil que às vezes acerta, às vezes erra. Então aqui ninguém está falando. O Rovai disse que o Anonymous disse. O Rovai não está dizendo nada disso. O Rovai está dizendo o que circulou nas redes. E entre essas coisas, circulou o Anonymous dizendo que teria um novo depoimento do Adélio, onde ele culparia a campanha do Haddad pela facada no Bolsonaro. Bom, se é verdade ou não o que o Anonymous disse, o que a Hildegard levantou, hoje o Bolsonaro colocou um vídeo nas suas redes sociais de um momento em que ele, um vídeo inédito, do momento em que ele teria sofrido a facada. Se é mentira que o Adélio mudou o depoimento, se não é verdade, se não se confirma, o que é muito estranho é que o Bolsonaro esteja pegando carona nessa história para criar mais suspense em relação ao caso. Uma Sinara Menezes disse aqui, isso coloca ainda mais desconfiança em relação ao processo da facada. Porque se o Adélio vier mudar de opinião agora, às beiras de uma nova eleição, para poder ajudar o Bolsonaro, pode significar que ele está envolvido em toda a trapaça da facada, como diz o documentário do Joaquim. Uma faqueada no coração do Brasil. Aquele documentário é muito polêmico, tem gente que acha bom, tem gente que acha um lixo, tem gente que acha revelador, tem acha que... Enfim, mas ele coloca muitas dúvidas pertinentes em relação àquele processo de investigação. Vejam, não está comprovado que não houve facada, muito pelo contrário, o documentário não chega a essa resposta. O documentário trabalha com buracos investigativos. Seria muito improvável, inclusive, que essa facada fosse inverídica pela quantidade de pessoas que teria que envolver. A tese do nosso doutor Marcos Caseiros é que uma facada aconteceu. A questão é qual a gravidade que pode ter sido dessa facada e quanto isso pode ter sido levado para se tornar um caso muito maior do que seria para poder facilitar a eleição do Bolsonaro. Enfim, ontem eu fiquei sabendo que por o Fórum está divulgando esse tweet do Anonymous, por a gente estar dando voz a essa especulação, e é uma especulação, aqui não estou negando isso, em alguns grupos de WhatsApp, petistas estavam muito bravos com a Fórum.
porque onde já se viu abrir espaço para isso, isso dá ideia deles. A questão é a seguinte: se porventura isso viesse a ser feito agora, ou se isso estava sendo construído, a gente está avisando antes. E a tendência é que vai virar uma grande, uma história já desmascarada por antecipação. Eu sempre digo, entre outras coisas, o jornalismo existe para tocar o sinal de alarme. Não é fazer alarmismo, mas é para avisar ao público que pode acontecer alguma coisa ali na frente. Eu me recordo dos dias que antecederam começou-se a especulação a partir da China do Covid, do que viria a ser. Fui xingado aqui, tinha gente dizendo: eu sou não sei o que da USP, da área de medicina, o que você faz é um crime, falando que vai morrer muita gente de Covid. Nunca mais apareceu. Ou se está, fica escondido. O cara deu uma carteirada imensa, porque, segundo ele, eu estava fazendo alarme sobre a epidemia do Covid. O alarme que eu toquei lá atrás, talvez não tenha evitado a quantidade de mortes que eu gostaria que evitasse, mas talvez levou muita gente que estava no chat a tomar mais cuidado. Isso foi importante, e mesmo assim morreram 600 e poucas mil pessoas. O que está acontecendo nas especulações que hoje rolam pelos bastidores do caso Adélio já merece sim destaque na mídia e merece sim apuração. É preciso saber o que esse novo inquérito está fazendo, o que os delegados que foram colocados por Bolsonaro estão fazendo em relação às investigações de Adélio. Por que o Adélio e essa investigação não vem à tona da maneira que viria? É preciso urgentemente cobrar a responsabilidade da Polícia Federal sobre esse fato. O PT tem obrigação de fazer um requerimento pedindo ao PF para que se esclareça essas suspeitas que estão pairando sobre a questão da facada. Ah, mas o PT não tem que vestir a carapuça. Está na mídia, tem gente falando, tem jornalista como o Degar levantando a história. O que é a história essa? Tem que cobrar sim, urgentemente. Não duvide da capacidade da família Bolsonaro e dos militares fazerem armações como essa. A história do Brasil é repleta disso. O caso da própria Zuzu Ângelo, que morreu de um acidente de carro dentro de um túnel. O caso de Carlos Lacerda, de Juscelino Kubitschek, de Jango, né? E tantas outras trapalhadas, como a do Rio Centro, que eles tentaram explodir uma bomba para culpar os terroristas. Quem não abrir os olhos em relação ao que pode vir está sendo simplesmente ingênuo. Era o recado que eu tinha para hoje, para aqueles que criticaram a Fórum neste final de semana. Beijos e beijos a todas e todes.